Boa noite, Vitório. Mais uma alegria aí de conhecer um aluno colocado pelo Admirável Emprego Novo. Um prazer estar te conhecendo. Queria que tu te apresentasse então pra gente, falando aí de que região do Brasil tu tá falando. Boa noite, estou falando aqui de Manaus, Aham, legal. tá? Meu nome é Vitória, eu tenho 37 anos, já moro em Manaus há mais ou menos uns 17 anos, sou proveniente do Rio de Janeiro, Ai, que né? Me legal, mudei igual para Marcos. cá, vim Aham. morar para cá, eu faço engenharia, né? No Rio me formei técnico em eletrônica e depois vim morar aqui em Manaus, cursei faculdade de engenharia e segui na carreira aí como engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, bacana. E aí, quando tu conheceu o curso Vitório, como é que foi? Assim, tu estava empregado ou tu estava trabalhando, querendo mudar de empresa? Não, eu estava desempregado, eu tinha acabado de ficar desempregado, né, para mim era uma Uhum, condição nova, eu tenho mais ou menos uns 12 anos trabalhando no distrito industrial aqui em Manaus, uhum. e para mim foi uma condição nova, né, me vi desempregado Nunca e tinha comecei procurado. exato, para mim era aquilo ali era tudo muito novo e eu precisava me Uhum, organizar, né, e tem vezes que você precisa esfriar a cabeça. Numa dessas de verdade. esfriar a cabeça, eu estava passando no tateando o celular no Facebook, e eu vi um anúncio do curso, né? Eu fiquei, a princípio, fiquei meio reticente, porque você fica, né, com uma certa. Eu não sei se aquilo ali é verdade ou não é, enfim. Então, comecei a ler Sim, os não vai ser comentários. nem o primeiro nem o último a falar isso. O pessoal Eu, comenta assim. não, é verdade. Eu comecei a ler os comentários, né, e vi que tinha algumas pessoas que começaram a fazer o curso. E comecei a entrar no perfil dessas pessoas para Uhum. poder ver, perdão, para Tá. poder buscar alguma coisa ali dentro. Ver se era E verídico, se tava, se era... exato, exato. Inclusive, se eu não se me recordo bem, na época até falei com uma das pessoas, né, Ai, que legal, que bom. e compartilharam: "Não, o curso realmente acontece, eu estou recolocado", enfim. Foi uma mulher, né, que eu consegui falar. E eu achei aquilo interessante, falei: "Pô, vou arriscar", porque o que a cidade me oferecia em relação a isso, Uhum. eram propostas, né, de alguns hunters que eram muito maiores do dinheiro que eu estava disposto a desprender. Tá. Porque como eu estava passando por uma situação, eu falei: "Pô, tem que concentrar grana aqui, eu não posso", porque geralmente o acordo é o salário que você quer, enfim. Então, para mim, aquilo era uma quantia alta, né, eu precisava de algo que eu pudesse me recolocar e coubesse no meu bolso para aquele momento. Uhum. E quando eu vi o curso E, de e o que que vocês, acontecia? Tu enviava currículo e não era chamado. Tu tinha feito eu um enviava, currículo. eu não tinha orientação, né, eu estava muito tempo no mercado. E o currículo eu atualizava, mas sabe, nunca é com você, né? Então você atualiza, mas você não tem uma pegada certa daquilo ali. Então o curso ele me deu um direcionamento. Eu comecei a assistir às aulas, para você ver, eu virei noite assistindo aulas, né? Eu estava Por isso que tu é querendo caso de entender. sucesso, por isso. Eu estava muito preocupado em entender, a Ai, gente que trocou legal. até alguns e-mails, então, assim, eu vi que era um negócio que tinha seriedade no que Uhum. estava se propondo, a proposta realmente era verdadeira. Então aquilo me motivava a assistir às aulas, eu comecei a assistir, comecei a entender. A primeira coisa que eu fiz foi refazer o meu currículo completamente para as vagas que eu direcionava. Eu já direcionava com, vamos supor, era minha área é qualidade, né? Então, coordenador de qualidade. Então, direcionava para a área de qualidade, para a coordenação, com o requisito da vaga, como vocês orientam, enfim. Então, eu vi que E eu começou a imagino dar. que tu mesmo, mesmo não sendo recrutador, olhava o currículo antes e depois. Ah, tá bom agora. Com certeza, completamente diferente. É, E você vê que as ligações começam a surgir, então você, pô, tem alguma coisa acontecendo, realmente a pegada tá legal. certa. E Aham. aí eu fui depois para o LinkedIn, eu estava muito preocupado em organizar meu LinkedIn para Uhum. poder ter uma visibilidade maior. Isso aí. E dentre as propostas que surgiram, eu fiz até algo inovador, né, para aquele meio de comunicação, que Opa, foi um vídeo falando do currículo. Mas assim, que bem, legal. bem junto com o que vocês estavam mostrando, né? Eu falei, pô, tem que ter uma pegada diferente para fazer alguma coisa que chame a atenção dos recrutadores para mim. Que E legal, aí eu Vitório. bolei um vídeo, ficou no LinkedIn e contei o meu currículo, a minha experiência.
né? Atualizei conforme vocês tinham orientado no curso Uhum. e começaram a aparecer mais ligações. Inclusive, uma empresa que eu fiz a entrevista, a recrutadora me falou: "Ó, eu te chamei por causa da sua pegada no LinkedIn, do vídeo que você fez, eu achei muito interessante". Então, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Eu falei: "Pô, realmente valeu a pena ter comprado", enfim. Olha, tudo casou certinho, né? Eu gastei quanto eu podia gastar. A Aham. proposta, o que vocês propuseram ali, me atendeu completamente, Ai, que né? O legal, meu Vitória. currículo ficou atualizado, o LinkedIn ficou atualizado. Uhum. Eu pude até orientar alguns amigos, né, que estavam em situações diferenciadas da minha, Uhum. realmente não tinham grana naquele momento. Então eu sentei com alguns amigos: "Olha, aprendi isso aqui no curso tal, né, meu admirável emprego novo", e comecei a compartilhar com os caras. Um dos meus amigos, inclusive, ele conseguiu reposição também Ah, que junto maravilha. comigo. Eu consegui entrar, voltar para o mercado, e logo depois ele falou: "Pô, Vitória, consegui voltar também", né. Que Então, assim, maravilha. orientações que foram passadas por vocês, né, E e eu achei Vitório, muito como é que foi o processo seletivo? Daí começou a vir ligação, chamando para entrevista. E a vaga que tu realmente conseguiu, como é que foi? Foi pelo LinkedIn? Foi por site? Foi no site da empresa? Como é que não, foi a essa? vaga foi por meio curricular. O meu Tá, currículo, ele foi destinado para a vaga, tá. né. Eu fiz aquilo que vocês mostraram, né, Tu viu a desenhei a vaga vaga dire divulgada onde? foi uma vaga divulgada por RH. Tá. E aí Próprio eu RH. puxei, Uhum. exato, é o próprio RH, puxei essa vaga, trabalhei o currículo em cima da vaga e mandei. Tá. E aí me ligaram, fui lá, fiz a entrevista, né? A priori entrei na empresa como terceirizado, na empresa que eu Uhum. estou hoje, entrei como terceirizado. E durante o período, né, até antes mesmo de terminar o período, eles me contrataram como funcionário da empresa, né? Eles Olha. foi compatível o que estava no currículo, o que eu apresentei para eles. Inclusive, uma coisa interessante de salientar é que em um dos capítulos do curso, vocês ensinam o diferencial, né, na conclusão da entrevista, o diferencial de mostrar para a empresa que você de fato entende com que ela trabalha e mostrar para aquele recrutador, né, você fazer algumas perguntas para aquele recrutador. E eu fiz Uhum. só uma pergunta que eu vi que causou um impacto, que era a proposta que aquela empresa tinha para mim, né, num período determinado de 3 meses, se já tinha um planejamento para mim naquele período ali. Eu achei interessante porque o gestor que estava me entrevistando, ele ficou me olhando e falou: "Não, a gente tem uma preparação sim", aquela coisa toda, eu achei muito legal. E Aham. depois eu fui concluindo, né, as etapas. Fui chamado mais uma vez, fiz a segunda entrevista e aí findou a entrar na empresa, que foi um negócio bastante, pô, foi muito bom, né? Muito bom. Ai, que legal. A Até hoje tem proposta, sido muito bom. uhum, a proposta de cargo, salário estava dentro do que tu estava buscando? Tava assim, tava dentro. Inicialmente, né, como eu entrei pelo RH, foi um pouquinho diferente do que eu esperava, Uhum. né, mas ainda estava dentro do que eu estava proposto a aceitar, Aceitar. né? Uhum. E aí, quando eu fui efetivado na vaga, ficou completamente dentro Ai, do que eu maravilhoso. esperava, o cargo, assim, a empresa ela é fantástica, então eu me sinto bem em acordar de manhã e ir para lá, enfim, gosto de Ai, que participar legal, desse Vitória. momento, então tem sido muito bom para mim. Tá tudo encaixadinho, certinho, dentro do que eu esperava. Que maravilha. E aí, mesmo depois de ser aprovado, tu recebe ainda o convite para vaga? Alguém te ligou depois? Recebo sim, tenho recebido alguns convites. Hoje já não, hoje eu só faço aquela, naquele sentido, né, deixo as portas abertas, né, mas eu graças a Já Deus estou agradece. satisfeita onde Aham. eu estou. Eu agradeço pelos chamados continuarem ocorrendo, mais Uhum. uma prova de que o curso ele é efetivo, né, porque você continua chamando atenção, no mercado, né. Aham. E Vitório, quando tu fez a primeira etapa com o RH, depois foi com o gestor? Isso, exatamente. Primeiro foi com o RH, depois Uhum. do RH eles me comunicaram que eu havia passado, Uhum. e aí eu fui fazer com o gestor. E Uhum. fui dentro da empresa falar com o gestor.
Tá. E aí, quando eles ficaram de te dar o retorno, eles te deram na hora, eles ficaram de te ligar? Ficaram de me ligar, sim, né? Eles me ligaram na próxima semana, se eu não me engano, foi numa Tu nem estava quarta-feira. esperando, tinha um prazo para eles ligarem? Tinha um prazo, né? Você fica ansioso, né? Tava bastante É a ansioso, parte na mais. expectativa. Eu, Aham. assim, você consegue ter uma ideia pela entrevista, né? Sim, Você consegue perceber se foi legal ou não, enfim. exatamente. Eu saí com a sensação de que tinha cumprido o papel, né? Eu Aham. estava ali para cumprir. Esses E dias aí eu depois de gravei um uma vídeo que a aluna falou assim: ah, só pelo aperto de mão dele eu senti que eu tinha ido bem, é porque foi muito diferenciado, firme. é diferenciado, você vê realmente. E aí depois de uma semana me ligaram, falaram, tá, você foi E tu selecionado. tava onde quando recebeu a ligação? Foi muito feliz. Eu estava na rua, acho que eu estava comprando alguma coisa, e eles me ligaram, eu falei, meu Deus do céu, não acredito, muito bom, muito bom. Eu, Ah, que coisa. eu sou meio assim, né? Fechei o olho, agradeci a Deus, falei obrigado, e continuei no telefone depois, olha, eu vou sim e tal. Aí começaram a marcar tudo, fui para lá, Aham. enfim, Comemorou com a muito legal. família? Com certeza. Liguei para minha esposa, falei, ó, consegui, estou recolocado. Depois liguei para pai, mãe, irmão, Ah, que e legal. foi uma alegria só, foi muito bom. Sim, porque fica todo mundo na expectativa, todo mundo torcendo, e eu amo, assim, eu sempre pergunto isso, porque eu fico mais emocionada, assim, porque cada um me diz, ah, eu tava fazendo uma coisa, quando vê, parou tudo, já, alguns salvam o telefone da empresa no celular, daí já sabem que é a empresa ligando e já ficam na expectativa de saber se é o retorno, então, muito legal. E de tudo, assim, que tu viu no curso, né? Desde as técnicas de entrevista, currículo, LinkedIn, pra ti, o que que foi a virada de chave, assim? Pode dizer, bah, Renata, isso aqui era o que eu não tinha ideia e que eu acho que foi a minha virada de chave total, assim. Olha, durante o curso todo tem muitas dicas legais que são apresentadas, mas Uhum, eu acho que o diferencial realmente é como você se portar na entrevista. Porque maravilha. às vezes você passa por alguns momentos, você passa, até antes mesmo de fazer o curso, eu passei por algumas entrevistas, Uhum, mas eu não me sentia tão confiante de maneira quando eu vi as dicas que vocês davam, entendeu? uhum, As dicas que eram compartilhadas no curso em relação à postura que você deveria ter, uhum, né, para cada caso, né? Eu acho que tratar cada empresa que você ia de uma maneira diferenciada, eu acho que isso aí que é a grande pegada, que às vezes a gente não tem. Essa uhum, orientação a gente não tem. Você vai, vamos dizer assim, de qualquer jeito. uhum. Você está muito afim da vaga e você vai, às vezes não sabe como se portar, não sabe o que falar. E eu acho que quando você tem uma orientação, é isso que faz o diferencial. Você vai preparado, Uhum. É, né, para a maioria dos estratégia e casos. preparação, né? Porque eu te elogiei bem no início da conversa, porque teve a tua parte de buscar preparação, porque a gente garante a estratégia, mas né, a gente não garante que o aluno vá olhar, vai se dedicar, vai anotar. E isso é unânime, assim, todos os meus casos de sucesso do curso dizem, Renata, tem uns que mostram assim, olha aqui, ó, tá tudo anotado aqui, eu estudei muito e tal. Então a pessoa estuda para entender a estratégia para poder aplicar e aí ela se sente muito preparada, desde de cada palavra que tu vê que é importante colocar no currículo, já começa a preparação, né? Por isso que Exatamente, as palavras-chave, exatamente. a nossa estratégia é que a pessoa faça. Porque caso ela seja aprovada, o fato dela ter feito o currículo e ter pensado o que ela ia colocar, ter pensado nos resultados, faz ela se sentir segura para chegar, né? Ela faz como se fosse uma retrospectiva da vida dela, da carreira. Ah, eu vou por isso que eu acho bacana, nem lembrava desse resultado. E chega lá na entrevista e manda bem porque ela começa a lembrar de tudo que ela botou no currículo e faz um link com tudo que estudou e aí ela acaba mandando bem, que nem tu mandou também. Pô, legal. Legal. E então já se pagou o curso, assim? Com certeza, com certeza. Ai, coisa Aí com boa. absoluta certeza. Uhum. E são dicas Vitório, e conhecimentos que ficam, né? legal. Nossa, só te agradeço, assim, ó. Uma felicidade mesmo saber um pouquinho da tua história, saber como é que foi aí esses meses aí. Tu sabe quanto tempo depois que tu iniciou o curso, tu chegou a calcular quanto tempo depois que tu conseguiu tua recolocação? Eu acredito que foi mais ou menos um mês e meio depois. Uau! Foi muito Foi bem, rápido. foi Boa, bem rápido. maravilha. As Porque eu estava portas. bastante empolgado, então comecei a ver direto. Assim, não dei Ah, muito sim. intervalo entre um vídeo e outro, Sim. não. Eu comecei a ver, comecei a Uhum. fazer. Então, para poder reagir rápido, né? Eu Uhum. queria rápido. Uhum. Então, foi mais ou menos esse tempo. Uhum.
Não, mandou muito bem, Vitória. As portas do curso estão abertas, sabe aí que o que precisar pode contar conosco. Sucesso aí agora já efetivado, mostrou teu potencial, continuou mandando super bem. Obrigada por ter contado um pouquinho da tua história. Um beijo grande. Valeu, eu agradeço vocês aí e deixar para o pessoal acredite, realmente é um curso sério, que você vai aprender e você vai poder praticar e voltar ao mercado de trabalho. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo curso que vocês ministraram.